Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos lá para o nosso módulo 2, capítulo 4, As Paisagens das Cidades, páginas 268 a 271. Antes eu gostaria de pedir para que vocês vão para um lugar mais tranquilo, um lugar que não tenha tanto barulho, né? Eu sei que às vezes é difícil, a gente está em casa, mas tenta já levar o seu material, se organiza com os marca-textos, façam as anotações importantes, né? As palavras-chave que a gente já trabalhou. De preferência, use o fone de ouvido, né? Que acaba abafando o ambiente externo. Tudo bem? Vamos lá. E antes de começar a aula, da aula 6, vamos lá para recapitular o que a gente já estudou até aqui foi da aula passada. Então, o que é a cidade, né? Nós falamos das cidades que elas são construções humanas, né? Então, ela foi formada, ela é construída e que nessas cidades possui aglomerações, eu tenho que ter uma quantidade mínima de pessoas, eu tenho aglomerações de construções, atividades econômicas, entre outras coisas, tá? E descobrimos também que as cidades ela tem suas funções, tá? Então, tem cidades industriais, portuárias, turísticas, universitárias, comerciais e históricas. Nas nossas aulas falamos que uma cidade ela pode ter mais de uma função. Ela pode ser turística e universitária, ela pode ser portuárias e turísticas, pode ser histórica e turísticas, que isso acaba acontecendo muito. E trabalhamos também, falamos as diferenças entre município e cidade. Então, voltando, né, município é quando eu abranjo, né, a minha área construída, né, a minha parte urbana e a minha zona rural, a minha área rural, tá? Falamos também dos elementos naturais e os elementos construídos. Vamos lá. A página 268, acompanha a leitura junto comigo. Então, as primeiras cidades do Brasil. Lá em cima, né, tem já questionando, né, que você sabia que Salvador, lá na Bahia, é uma das cidades mais antigas do Brasil? Sim, ela foi fundada em 1549 pelos portugueses, que ocuparam o território onde hoje fica o Brasil. Desculpa. Pouco tempo depois disso, em 1565, os portugueses fundaram São Sebastião do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro. Na mesma época foram construídas João Pessoa, São Cristóvão, Natal, São Luís, Belém e Recife. Muito importante essa parte que eu vou ler, peço até que vocês marquem. Todas elas ficam no litoral. A primeira área do Brasil ocupada pelos portugueses. Então, nas nossas aulas de história, né, sobre a história do Brasil, nós descobrimos, né, que a primeira visão que os portugueses tiveram quando tiveram acesso à terra foi que corresponde hoje ao Monte Pascoal, que é o estado da Bahia. Então, quando eles chegaram aqui, não foi descoberto, né? A gente usa erroneamente essa palavra, porque aqui já existiam os nativos, que são os nossos índios, tá? Então, mas quando a gente fala que a grande descoberta, né? Foi a descoberta dos portugueses o nosso Brasil. O descobrimento, né? Na verdade. E aí, nesse mapa eu tenho as datas das fundações, né, dessas cidades aí, cidades mais antigas, tá? Então, Salvador, ela foi a primeira capital do Brasil, posteriormente foi para o Rio de Janeiro e depois para Brasília. E nós vamos falar Brasília na próxima aula, tá? E aqui tem algumas questões. Atividade 7 pergunta assim, que atividade econômica era desenvolvida no litoral no Nordeste no século VI? Porque essas cidades foram fundadas. Então, existe aqui uma pesquisa e uma discussão sobre isso, tá? Coloquei a resposta para vocês. Então, uma das primeiras atividades econômicas desenvolvidas no litoral do Nordeste no século VI
foi o cultivo de cana-de-açúcar. Então, antes disso, teve também a exploração do pau-brasil, né? Se vocês estão recordando aí um pouquinho da história do Brasil, tá? A 8, ele pede para que você pesquise o ano fundado do município que você mora. Eu coloquei aqui do município de Diadema, mas quem mora em outros, aí eu peço para que vocês façam essa pesquisa mesmo, tá? A Diadema foi fundada em 1959. Gostaria também que vocês fizessem uma pesquisa, uma breve pesquisa sobre a fundação da nossa cidade para a gente discutir na próxima aula, tá? Então, em vista, né, das outras cidades mais antigas, né, pegando Salvador, 1549 para 1959, Diadema, ela é um bebezinho, né? Então, aqui eu trouxe algumas imagens de transformação para vocês, tá? Essa primeira imagem aí é aquela praça, a Castelo Branco, e essa aqui, ó, é tenho aqui as lojas Marisa, a loja Marisa, aqui ao fundo, ó, a Praça Castelo Branco. Então, aqui eu tenho uma diferença de datas, né? Mas a gente consegue ver essas transformações, tanto de elementos naturais, elementos construídos, a gente pode olhar a questão do asfalto, né? O asfaltamento é um elemento bastante fácil de identificar aqui. E fora as construções verticais, né? Que são os prédios, tá? Outra imagem aqui é a vista da Igreja Matriz, em 1953. Ainda não era Diadema, que era um bairro de São Bernardo ainda, tá? Então, aqui, essa igreja, aqui passa a linha do trólebus, né? Eu vou mostrar a atual para vocês. A atual, assim, foi em 2014. Então, olha lá, a igreja, a linha do trólebus, aqui é o Extra, aqui tem um posto de gasolina, aqui na frente tem a Academia Flórida, aqui tem algumas escolas de inglês. A gente consegue perceber, né, essas transformações. Uma última aqui que eu trouxe para vocês é o bairro de Eldorado. Lago com bastante barcos aí. E aqui em 2013, né? Se a gente for olhar de 2020, acredito que ainda tem bastante transformação. E essas transformações foram causadas por nós, né? Seres humanos. Mas é drástico, né? A gente olhar essa imagem que tinha um rio, que agora já não tem mais. E aí, vou pegar para vocês o que o livro nos traz, tá? Que é a cidade de Salvador. Então, eu tenho aqui a primeira imagem. Então, essa imagem é de 1865. Já havia alguns elementos construídos aí, né? Algumas casas. Tenho lá, né, o farol. E a fotografia preto e branco, né? Vamos olhar a próxima imagem. Bastante diferença, né? Essa aqui foi tirada em 2019, ano passado. Então, algumas coisas conservam, né? Conservaram, a questão aqui do farol da Barra. E aí a gente percebe uma grande... Desculpa, o farol da Barra tá aqui é o forte. A grande diferença, né? E aí, quero que vocês façam para as atividades da página 269, que é essa que eu estou explicando para vocês, que é que você vai... O que é possível dizer... É possível dizer que a cidade de Salvador cresceu entre 1865 e 2019? Sim ou não? Houve, né? Houve uma expansão enorme, mas eu não vou responder, que a gente vai corrigir isso na nossa aula. E aí, no caderno, você vai fazer uma lista do que mudou e uma outra do que permaneceu, tá? Então, o que você viu que mudou muito e o que continua? O que ainda, olhando as duas imagens, falar, não, isso aqui não mudou não, tá? Tá igualzinho, tá? Então, as paisagens da cidade sempre mudam, algumas acontecem devagar e as outras demoram um tempinho para acontecer. Na página 271, você vai ter que dar uma olhada antes na 270, porque é uma extensão, tá? Eu tenho uma transformação aí da cidade do Rio de Janeiro, desde do ano de 1580 até o ano de 2002. E aí eu tenho passo a passo dessa transformação.
Então, na imagem A, tem lá uma casinha, tem bastantes elementos naturais, e depois, na letra B, já tem algumas construções. Então, o que foi de A para B? Então, de A para B, houve o quê? Um aglomerado de construções na orla da praia. Então, antes só tinha aquela casinha. Olha a aglomeração. E aí, depois vocês vão fazer de B para C. O que aconteceu de B para C? E aí, vai fazer de C para D, de D para E e de E para F, tá? Então, compare as figuras de A com a F e escreva no seu caderno. Então, o que você vai escrever no seu caderno é da A de 1580 até 2002. O que houve essa transformação aí, tá? E aí, na próxima aula, a gente corrige, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa aula. Tudo bem? Então, um grande abraço, até nossa aula virtual.